a todos. Eu queria começar por me referir ao sucedido hoje na região autónoma da Madeira e que está em curso. A informação que temos, obviamente, é escassa a este momento. Sabemos que está em curso uma enorme operação policial e judicial e que envolve, uma vez mais, crimes de corrupção sobre titulares de cargos públicos, políticos em funções. A situação de hoje é particularmente grave porque, segundo aquilo que temos visto, denuncia um esquema de corrupção, um pacto corruptivo que envolve vários titulares e antigos titulares, que envolve um grande grupo económico e que mostra, mais uma vez, e por isso torna-se mais preocupante, a porta giratória entre os poderes públicos e os poderes privados. No caso do autarca do Funchal, que é um dos alvos desta operação hoje, o que está em causa, precisamente, é o ter estado num lugar, ter partido desse lugar público para uma empresa privada, onde terá depois, após mudar para outro lugar público, favorecido essa mesma empresa privada. Por isso este não é apenas um processo, não é apenas um caso, são suspeitas muito graves. É evidente que o estatuto processual de cada um deles e o desenrolar das operações serão conhecidos ao longo do dia e provavelmente nos próximos dias. Mas nós temos a falar de uma altura em que um Primeiro-Ministro se demitiu porque houve diligências judiciais e policiais na sua residência oficial e porque é suspeito da prática de um crime. Ora, a mesma bitola que se aplicou para o Primeiro-Ministro, vejo difícil que não se aplique a Miguel Albuquerque, uma vez que decorrem também diligências na casa oficial do Presidente do Governo, na casa oficial dos contribuintes, na verdade, que é a casa oficial do Governo da Madeira. Ele é considerado, ele Presidente Regional, ele próprio, um dos principais suspeitos, não é uma personagem lateral deste processo, ele é provavelmente o principal suspeito. E fica muito difícil ter condições políticas de continuar a gerir com autoridade e com legitimidade. Deve demitir-se. Eu penso que não haverá outra solução neste momento, apesar de dizer isto, com a plena consciência que houve eleições na região autónoma da Madeira há pouco tempo, mas nós estamos numa fase em que as suspeitas, atrás de suspeitas do Governo Nacional, depois sobre o Governo Regional, se não têm consequências, geram na população um enorme sentimento de frustração e desorientação. Ora, parece até que este caso, não temos toda a informação, parece até que este caso está já numa fase bem mais avançada, bem mais indiciada, bem mais sustentada do que aconteceu com António Costa, por exemplo, ou com Vítor Scária, ou com Diogo Lacerda Machado. E, portanto, o caso é parecido do ponto de vista que envolve um representante que é o chefe de governo, neste caso o chefe do governo regional, e numa fase em que estamos em pré-campanha para as eleições legislativas e que é importante dar ao país um sinal de que a verdade e a autoridade e a ética na política se mantêm. Eu acho que era importante, igualmente, que eu não sei que decisão tomará o Dr. Miguel Albuquerque, é uma decisão que será dele, vejo que tenha poucas condições para continuar, assim como o autarca do Funchal, embora obviamente não é uma questão que nos diga respeito diretamente, é importante perceber, porque estamos no meio de uma eleição nacional, se Luís Montenegro vai manter essa confiança em Miguel Albuquerque nesta fase. E eu penso que quando temos um governo, sublinho, que cai por crimes relacionados com a prática, com o exercício do poder público, não podemos ter uma bitola para o Primeiro-Ministro e concordar com a demissão dele e ter outra bitola para o Governo Regional e não concordar com a demissão dele. Portanto, acho que se equipararmos as duas coisas, temos hoje que dizer a mesma coisa sobre Miguel Albuquerque que dissemos sobre António Costa. Quem está à frente do Governo não pode estar sob suspeita de crimes graves como corrupção. Como é que avalia o timing também destas buscas? Este caso remonta a 2021, estamos já numa pré-campanha nacional, numa campanha a decorrer já nos Açores. Como é que olha também pelo timing destas? Eu penso que a Justiça em Portugal tem mostrado que atua independentemente dos timings políticos e é assim que deve ser. Se me perguntar, isto obviamente neste contexto tem leituras e consequências políticas mais fortes do que teria noutro, tem com certeza, mas também não podemos pedir à Justiça que tenha que estar com um calendário na mão a ver quando é que há eleições ou nacionais ou nos Açores para constituir arguidos, fazer buscas, fazer detenções. Portanto, eu acho que a Justiça atuou quando sentiu que a prova estava recolhida. Ontem tivemos outras diligências também em Lisboa, penso eu, e portanto eu acho que não podemos apontar à Justiça essa falha. O que acontece aqui é a Justiça tem que saber comunicar, e espero que o faça durante o dia de hoje, para que tenhamos esses factos,
O único argumento, como digo, eu não sei qual será o estatuto processual de Miguel Albuquerque, sei que ele goza da imunidade equivalente ou parecida com a dos deputados, não é essa a questão. É que se concordarmos que a demissão do Primeiro-Ministro era no sentido de que o chefe de um governo não deve estar sob suspeita, sendo suspeito principal ou um dos principais, não vejo como é que podemos aplicar um raciocínio diferente a Miguel Albuquerque, sendo ele também chefe de governo e sendo ele também a posição mais forte do Governo da Madeira. Foi ele que, aliás, esteve em eleições. E por isso acho que o PSD tem também que se pronunciar sobre esta matéria. As políticas, é essa leitura política que faz ou está também a remeter para outras leituras? Não, sobretudo esta. Eu acho que Miguel Albuquerque tem que avaliar ele próprio se tem condições, e isso é uma questão que ele poderá fazer. Obviamente isto para a região autónoma da Madeira não é bom, estamos no meio de umas eleições nos Açores, estamos no meio de umas eleições nacionais, a última coisa que precisávamos era de umas eleições na Madeira. Acho que não deve haver nenhum partido que queira mais eleições em lado nenhum. Agora, a vida é o que é e a realidade é o que é. E eu acho que entre isso tudo e ter um chefe de governo que aparentemente, eu sublinho, aparentemente nós não sabemos, mas que aparentemente é o principal suspeito num caso de corrupção que estará bem documentado e em que ele não é uma personagem lateral, uma personagem incidental do processo, ele é o suspeito principal, eu não vejo como é que os madeirenses e os porto-santenses podem estar confortáveis com isto. E acho que nós, partidos nacionais, temos também que saber tirar as consequências de situações como esta, retirando o apoio político a quem estiver numa situação destas.